Em outubro, os eleitores brasileiros vão eleger prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios. Neste ano, as empresas foram proibidas de fazer doações. Só quem pode dar dinheiro para candidato é o eleitor, o cidadão. É um momento, passa rápido, uma chance de corrigir erros do passado ou premiar acertos. Decidir o futuro. Tem que pensar bem no que fazer nesse momento. O momento do voto. De conta a ponta você encontra o que mais você pode escolher. É a maior eleição eletrônica do mundo. Mais de 140 milhões de eleitores. Quase 500 mil de candidatos. Em jogo, o destino das nossas cidades e de grande parte do nosso dinheiro. De cada R$4 de imposto que nós pagamos, vai ser administrado pelos vencedores desta eleição. E o jogo já começou, com novas regras. Agora os candidatos estão pedindo mais do que voto. O Supremo determina as normas para eleição. Nada de pedir favores, empresa nem doação. Político corre o chapéu ou não consegue um tostão. Esse tostão não pode vir de empresa, está proibido. Doação só de pessoa física, do próprio candidato ou do eleitor. Não é dinheiro, não. Em hipótese alguma. Nem um centavo. Já a George doa há muito tempo para campanhas de políticos em quem acredita. Eu não estou dando dinheiro, estou fazendo um investimento para poder interferir num projeto que eu acredito ser melhor para mim, para minha família, para os meus amigos, para a cidade e para o país. R$4. Queira ou não, é isso que cada brasileiro já põe no chapéu dos políticos. No total, 819 milhões de reais este ano de impostos que vão para o fundo partidário e que podem ser usados nas campanhas eleitorais. Mas para se eleger, os candidatos querem mais e estão passando um chapéu mais moderno, um chapéu virtual. São os sites da internet para doação, como o Voto Legal do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que reúne 61 instituições. O eleitor pode doar até 10% do que declarou no imposto de renda do ano passado. E o candidato tem que prometer uma campanha ética e sem caixa 2. O eleitor acompanha a campanha do candidato e, se ele constatar que ele não está cumprindo esses requisitos, ele denuncia e o candidato pode ser descadastrado. Uma lei do ano passado limitou as despesas a 70% da campanha mais cara em cada cidade. Em São Paulo, 45 milhões de reais no primeiro turno para prefeito, o maior valor. Em 6 de cada 10 municípios, o gasto para prefeito não pode passar de 100 mil e para vereador, 10 mil. O tempo de campanha no rádio e na TV também diminuiu para 35 dias, 10 a menos do que era antes. Essas mudanças vieram depois do terremoto político provocado pela Lava Jato, que revelou as doações ilegais para partidos e candidatos. Mas há dúvidas se as novas regras vão funcionar. Eu tenho a impressão de que será um teste. Eu acho que nós vamos encerrar essas eleições e já vamos estar discutindo uma reforma eleitoral. Eu tenho quase que a convicção de que isso vai ocorrer. Por isso que eu estou dizendo que se trata de um experimento institucional. Em todas as democracias, a preocupação é evitar a corrupção e o caixa 2. Alan, como é nos Estados Unidos? Eu falei que aqui a lei mudou depois do escândalo Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon nos anos 1970, depois de denúncias de espionagem e de caixa 2. Os candidatos escolhem entre o financiamento público e o privado. E as doações são feitas principalmente pelos eleitores. Empresas e sindicatos são proibidos de dar dinheiro diretamente, mas podem despejar milhões de dólares nos chamados supercomitês, que fazem campanha contra os candidatos adversários. O grande debate é como limitar essa influência e dar margem à corrupção. E no Reino Unido, Pedro? Aqui também tem financiamento público, só que a maior parte do dinheiro vem de doadores privados. Grandes empresas costumam financiar o Partido Conservador e os sindicatos e os trabalhistas. Já até houve propostas para limitar as doações privadas e, assim, diminuir a influência dos endinheirados. Só que até hoje nada mudou. E no Japão, Márcio, como é que é? Aqui no Japão as campanhas eleitorais são bem mais modestas e baratas. A gente quase não vê propaganda nas ruas. Empresas podem doar para partidos, mas não para candidatos. E as que têm contratos com o governo não podem fazer doações.
Pois é, não existe uma receita. Em qualquer lugar do mundo só tem um jeito: fiscalizar. E há milhões de fiscais com uma boa arma contra o Caixa 2 na mão. Tem gente que não perde uma boa imagem. Na eleição, dá para fazer o mesmo. Em qualquer lugar do Brasil, se um eleitor perceber que um candidato está gastando demais, é só fazer um vídeo ou uma foto e enviar, por exemplo, para a Ordem dos Advogados do Brasil. A imagem vem para este prédio em Brasília, onde fica a sede da OAB, e vai exigir, no mínimo, uma boa explicação do candidato gastador. Este setor vai analisar as denúncias enviadas por meio do aplicativo chamado Contra o Caixa 2. Elas serão analisadas por advogados e as que tiverem consistência serão enviadas para o Ministério Público. Se cada cidadão brasileiro hoje se der conta que ele pode virar um potencial fiscal, tu muda o quadro que tem. Né? Porque sem dinheiro, o corrupto não consegue se reeleger. Como eleitor brasileiro, eu não vou ficar incerto, vou participar também. Você também fique esperto, que é participando juntos que o nosso país dá certo.